Agora vamos relembrar alguns detalhes e entendimentos sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito. Comissão Parlamentar de Inquérito, então, é o tema. Primeira coisa, a gente relembra o artigo 58, parágrafo 3º, que diz aqui sobre os requisitos que devem ser preenchidos para a instauração de comissão parlamentar de inquérito. Então, requisitos. Quais são esses requisitos que devem ser preenchidos? O primeiro deles aqui, o requerimento de 1/3 dos membros das casas legislativas. Lembrando aqui que 1/3, se a votação for exatamente de 1/3 dos membros, é um direito de minorias aqui que prevalece sobre o direito das maiorias. Então, 1/3 ainda é um quórum bem baixo. Então, 1/3 dos membros das casas legislativas. E aí a gente vai entender, pelo entendimento posterior do informativo 1013 do STF, que eu vou aqui explanar sobre ele. Então, eu só estou aqui contando esse detalhe, que 1/3 faz surgir um direito de minorias, porque esse detalhe vai interferir no entendimento do informativo 1013 do STF. Então, o requerimento de 1/3 dos membros das casas legislativas. Além disso, a indicação de fato determinado a ser apurado. Sobre saúde, educação, o que é? A indicação sobre fato determinado a ser apurado. Então, há aqui uma investigação do Poder Executivo e essa investigação deve demonstrar o que deve ser apurado, o fato determinado a ser apurado. E a definição de prazo certo para sua duração. Então, tem prazo certo para terminar, fazendo assim que a comissão parlamentar de inquérito tenha aqui limites traçados. E entre esses limites, a gente coloca que é um limite estabelecido para a comissão parlamentar de inquérito, que não ser possível, em juízo de deliberação, a convocação, não sendo possível a convocação de governadores de estados membros da federação por essas comissões. Então, por que não é possível? Primeiro, porque o governador ele já presta contas para a Assembleia Legislativa e para o Tribunal de Contas. E, segundo, para que não tenha uma ofensa ao princípio da separação dos poderes. Então, esses cargos, que são cargos extremamente relevantes, eles não podem aqui se subordinar a um outro poder, por exemplo, o Poder Executivo ou a cúpula do Poder Judiciário, por exemplo, o STF, se subordinar ao Legislativo. Então, isso não pode, devido ao princípio da separação dos poderes. E outra coisa que também vem aqui dar um poder para a CPI é a possibilidade de quebra do sigilo bancário, telefônico e fiscal, que devem aqui ser mantidos sob reserva. Então, ao mesmo tempo que dá
a comissão parlamentar de inquérito um poder, também retira. Então, no caso aqui, foi definido que a página do Senado Federal na internet não pode divulgar os dados obtidos por meio da quebra de sigilo determinada por comissão parlamentar de inquérito. Então, é possível aqui esse poder de obter dados por meio de quebra do sigilo bancário? Sim, mas isso em âmbito federal e estadual, que vincula aqui a essa questão do poder judiciário, porque em âmbito municipal não temos o poder judiciário, então não há aqui essa reserva de essa jurisdição aqui estendida a esses poderes. Então, é possível aqui no âmbito da União, da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que os dados sejam obtidos por meio de quebra de sigilo bancário, telefônico e fiscal. Mas esses dados, eles devem ser mantidos, entretanto, vírgula, esses dados devem ser mantidos sob reserva. Isso significa que, então, não pode ocorrer o que ocorreu, que é o Senado Federal, ele divulgou esses dados e isso foi aqui julgado como uma conduta inconstitucional. Então, não é possível, portanto, vírgula, não é possível a divulgação desses dados na internet. E também aqui não é possível, foi julgada a inconstitucionalidade da lei número 10.001 de 2000, é inconstitucional a imposição de deveres aos membros do Ministério Público, no que tange às conclusões da CPI. Então, isso aqui não pode vincular o Ministério Público, que tem um poder mais abrangente. Então, quando eu falo que, aqui em cima, quando eu falei que esse 1/3, como não é uma maioria, não é metade, é 1/3, nem metade é 1/3, se apenas 1/3 votar para a instauração aqui de uma CPI, temos, então, um direito de minorias. E para preservar esse direito de minorias, foi aqui julgado o informativo 1013, e foi afirmado nele que a instalação de CPI não se submete a um juízo discricionário, seja do presidente da Casa Legislativa, seja do plenário da própria Casa Legislativa. Para quê? Para garantir que não houvesse aqui um juízo de discricionariedade contra a instauração de uma CPI que foi votada por uma minoria. Então, aqui a instalação de uma CPI não se submete a um juízo discricionário, seja do presidente
da casa legislativa, seja do plenário da própria casa legislativa. Então, é isso.